O Brasil, que ocupa uma posição de destaque nessa extensa linha de costa, de quase mais de 8.000 quilômetros de costa, à medida de dar o sinal verde para empreendimentos imobiliários próximos à costa? Sim, na verdade, essa é a grande intencionalidade por trás da revogação da Resolução CONAMA 303 de 2002. Se pretende, com isso, abrir espaço em áreas que eram preservadas por essa resolução e que não ficaram preservadas em função da revisão do Código Florestal, que foi aprovado em 2012. Então, a resolução, como ela não tinha sido revogada pelo Código Florestal, ela estava vigente, e ela é mais restritiva, e ela é mais sensata, porque ela resguarda, e eu vou explicar isso já, resguarda ambientes extremamente vulneráveis e importantes para a sociedade. Então, o que acontece? A restinga, vamos lá, vamos começar por duna, por né, dunas. que é o mais simples. Sim. Dunas são citadas na Resolução 303 e também no Código Florestal. Só que no Código Florestal, a duna aparece quando se faz referência à vegetação que estabiliza a duna. Então não pode suprimir vegetação que estabiliza a duna. Mas não se fala da duna enquanto ambiente. Sim. Então, o Código Florestal não protege duna. A duna está só protegida na Resolução 303. Então, abre-se espaço para ocupação de duna. Sim. Duna que é um ambiente dinâmico, importante, dinâmico, e que tem uma relação com o mar que eu vou explicar já quando a gente falar da restinga. A restinga, nós temos duas definições de restinga na 303. A definição que remete a uma vegetação que ocorre sobre cordões arenosos, como por exemplo a restinga na Marambaia, lá no Rio de Janeiro, né, uma vegetação muitas vezes associadas com a área de praia, areia seca da praia, a parte superior da praia. Mas nós temos uma restinga que também está associada a áreas de planície costeira que pode ter porte arbóreo, né? Porte alto. Sim. Né? Então são vegetações associadas, uma vegetação associada a solos arenosos que ocorrem após a área de influência da maré, sendo isso em manguezal ou em praia. Então nós temos atrás dos manguezais ou atrás das praias, né, dessa faixa de maré alta, esses ambientes. Então a Resolução 303 protegia a 300 metros de vegetação de restinga após a área de influência da maré. E isso, pelo Código Florestal, não ficou. Só que então, a Resolução CONAMA 303 era mais restritiva e continuava protegendo esses ambientes, que têm funções muito parecidas com as dunas. E eu vou explicar um pouquinho isso. Tanto as restingas quanto as dunas, elas são um ambiente de frente para o mar, né? Elas são um ambiente que tem uma interação muito dinâmica com o mar, em especial em relação ao sedimento. Existe um termo chamado balanço sedimentar. Sim. Ou seja, no oceano a gente tem sedimento, esse sedimento ele se distribui, ele se move. Esse sedimento muitas vezes está acumulado nas praias. As praias que a gente usa para lazer, para recreação, né, para atividades que são fundamentais para a economia costeira do Brasil. Essas praias têm sedimento, só que esse sedimento nem sempre fica na praia. Às vezes ele vai para a duna, para a restinga, depois ele volta, às vezes ele vai para baixo da água, depois ele volta, às vezes ele sai para o mar e vem sedimento de rio, né, que está entrando novo no mar. Então é um ambiente muito dinâmico. Se a gente barra, se a gente colapsa, se a gente para essa dinâmica, ou seja, se você constrói nas dunas ou nas restingas, esse balanço é interrompido. E daí se agravam os processos erosivos que estão acontecendo no Brasil. Cerca de 60% das praias do Brasil estão sujeitas a algum tipo de erosão, e 40% a erosão grave. Ou seja, ocupar restinga e ocupar duna vai levar a um agravamento severo dos processos de erosão costeira, que vão colapsar a costa. Toda a economia que depende desse ambiente chamado praia, que não é pouco. Além disso, tem uma questão, ou seja, só isso já seria um argumento, vamos combinar, né? Já seria um argumento mais do que suficiente. Fora isso, a gente tem o seguinte: as restingas estão em ambientes, e eu não falei de manguezal ainda.
As restingas estão no ambiente plano, de planície costeira, um ambiente muito baixo em termos de altitude em relação ao nível do mar, pouco elevado. E o que acontece? Nós temos aí dentro das previsões associadas às mudanças no clima, 2 fenômenos importantes para essa discussão. Um deles é a elevação do nível do mar. Então isso está acontecendo de forma mais ou menos intensa em várias regiões. Isso já está registrado. E o outro, que são os fenômenos extremos, os eventos extremos, como tempestades, ressacas, marés meteorológicas, que têm aumentado em magnitude e em frequência, e em especial aqui no Brasil. Por exemplo, os fenômenos que a gente tem visto em Santa Catarina, que têm sido catastróficos, pessoas morrendo, né? A gente tem pessoas perdendo propriedades. Aí o que acontece? Como que um governante autoriza a ocupação de áreas que são passíveis, e isso já se sabe, com base nos modelos, já se sabe, não é uma novidade, um devaneio, isso já se sabe, né? Como que um governo autoriza a construção, né, de obras privadas, né, ou seja, da ocupação por pessoas que podem morrer e perder as suas casas numa área que já se sabe que vai sofrer esse tipo de coisa. Então, o que acontece? No livro Panorama da Erosão Costeira no Brasil, o professor Dieter Mühring e seus colaboradores, professor da UF, Universidade Federal Fluminense, o Dieter, ele deixa muito claro que essa zona é uma zona de proteção costeira, não é uma zona de ocupação. Por quê? Na perspectiva de elevação do nível do mar, a linha de costa ela vai migrando para dentro. E a praia vai migrando para dentro, para cima dessa restinga. Então, uma zona para a gente deixar livre para que esses processos possam acontecer. Se isso é barrado, tanto atrás do manguezal quanto na praia, a gente tem o quê? A praia em si sendo interrompida, essa migração sendo interrompida. Então, você vai ter uma perspectiva de perder essas praias e perder esses manguezais, num fenômeno chamado, tem um nome até bonito para isso, coastal squeezing, né, que é o estreitamento costeiro. Então a costa tende a migrar para dentro, mas porque tem construções, ela não vai migrar e vai parar ali, né? E esses ambientes vão sumir. Então, eu tenho chamado isso, Nívia, até um nome meio forte, tá? Como um estelionato, tá? Para mim, isso é um estelionato e é um indício fortíssimo de improbidade, porque prevê claramente que vai haver prejuízo privado nos próximos 20 ou 30 anos. E não para por aí. Como o prejuízo privado vai levar à comoção, né, geral das pessoas, essas pessoas, a sociedade vai exigir que o poder público tome medidas que são extremamente caras, como, por exemplo, engordamento de praia, construção de enrocamento, sem contar todos os impactos que elas podem causar, né? Mas essas medidas elas vão ser caras. Então a gente está prevendo que daqui 20 ou 30 anos, né? A gente é uma obra, né? Na verdade, essa medida está levando o governo daqui 20 ou 30 anos a ter custos que ele não precisaria ter. Então, para mim, isso é algo extremamente grave, né? E que remete a uma medida que não beneficia a sociedade. Vai beneficiar alguns grupos, como os que eu citei, imobiliários, especialmente, no caso aí das cestinhas, que vão eventualmente fazer loteamentos. Daqui 20 ou 30 anos eles estão morando em outro país, ou eventualmente nem estão mais aqui, e quem fica com prejuízo é a sociedade, é o poder público. Então isso para mim é algo que na minha cidade, eu sou nascido em Suzano, e quando a gente era moleque a gente não filtrava muito bem as coisas que a gente falava, né? Eu acho que eu nem aprendi a fazer isso muito bem até hoje, mas enfim, eu acho que naquele momento a gente teria alguns bons palavrões para falar, para representar esse tipo de situação, né? Que é extremamente embasada, né? Que contradição, né, a contraposição a ela é extremamente embasada por informações científicas que estão à disposição do poder público, do Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, esse panorama da erosão costeira no Brasil é uma publicação do Ministério do Meio Ambiente.